Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, professores e professoras, trabalhadores da Rede Estadual de Ensino do Estado do Amazonas. Eu não quero aqui falar nem para um lado, nem para outro lado dos grupos que democraticamente e de forma legítima disputam posições no seio do movimento sindical de professores. Eu penso que é o momento de pensar, falar, decidir e agir, pensando no conjunto dos professores do Estado do Amazonas e, acima de tudo, no conjunto do povo do Estado do Amazonas, como beneficiário final do esforço e do suor de cada um desses e dessas trabalhadoras. E eu digo isso com a experiência de quem é filho de uma profissional da educação aposentada pela rede estadual aqui do Estado do Amazonas e que sei os sacrifícios e os esforços que a minha mãe fez para, com um salário de profissional da educação, educar com dignidade os seus filhos, já que meu pai faleceu quando eu ainda era muito cedo. Está ali o professor Gabriel, que acompanhou tudo isso, que era amigo da minha família e trabalhava na escola que eu estudei. Portanto, eu quero inicialmente, senhor presidente, ressaltar o ambiente em que se debate essa revisão do plano de cargos e salários dos professores do Estado do Amazonas. Eu lembro de 2004, e eu vejo aqui alguns professores que estavam em 2004, o Paixão está ali, o Viana, a Isis, que eu vi chegar agora há pouco. Esses aqui eram mais novos, né? O Gesanias, mas eu vejo alguns professores que participaram daquela luta de 2004, professor, nem todos eu lembro o nome, me perdoem, mas vários professores que participaram da luta de 2004, e naquela luta de 2004, o ambiente era completamente outro, e vocês devem lembrar. O ambiente daquela luta de 2004 foi que professores como a professora Djanira, que é uma decana do movimento sindical do Estado do Amazonas, acorrentaram-se, algemaram-se na cadeira dos deputados para conseguir forçar um processo de discussão. Portanto, com todas as críticas que nós possamos ter ao resultado final desse trabalho, é forçoso reconhecer que o mecanismo de diálogo é outro. Criar um espaço para o diálogo, criar um espaço, inclusive, para as pressões, para as lutas, para as reivindicações, para as mobilizações. Nós não precisamos, nesse ano, acorrentar ninguém na cadeira para que uma proposta chegasse até aqui. Essa proposta não é o ideal, como não era aquela de 2004. Como não era aquela de 2004. Portanto, eu acho que nós temos que ressaltar esse novo ambiente, o esforço de diálogo, do qual o resultado é essa proposta de plano de cargos e salários que está aqui. Nós temos um avanço histórico na categoria dos professores, e eu sou feliz por ter feito parte disso. A primeira categoria da história de servidores públicos no Brasil a ter database foram os professores da rede municipal de ensino da cidade de Manaus, num plano que eu ajudei a construir, que o deputado Chico Preto era vereador na época, e teve a grandeza de, sendo vereador de oposição, votar a favor da matéria. A previsão da database é a maior conquista dos últimos anos da categoria dos professores, porque garante que nunca mais você terá represado 20, 30 anos sem reajuste, como tinha no passado. Todo ano tem a garantia de reajuste. O percentual desse reajuste vai ser expressão da força e da mobilização da categoria pelos sindicatos e pelas suas representações. Portanto, hoje há um mecanismo anual de revisão do salário do conjunto dos trabalhadores de educação no Estado do Amazonas. Primeiro no município de Manaus, depois no Estado do Amazonas. E o que garante o bem-estar do profissional de educação são duas coisas.
3 coisas. É o salário, e ninguém aqui, todos trabalham por amor, mas esse amor tem que ser bem remunerado, para que também possa viver com dignidade, para que possa sustentar sua família com dignidade, porque quem chega no final do mês não consegue pagar suas contas, tem dificuldade de ter a cabeça tranquila o suficiente para ter uma boa convivência com o aluno, para preparar plano de aula, para corrigir prova. Portanto, o bem-estar do professor está diretamente relacionado com a qualidade da educação prestada lá na ponta. Segundo, é a carreira, uma carreira estruturada, uma carreira que valorize 2 coisas: a permanência no serviço público. Quanto mais tempo você permanecer, mais você ganha, para que quem está no fim de carreira não ganhe a mesma coisa de quem entrou na carreira agora, e a qualificação profissional, para estimular que o professor busque a sua especialização na forma de especialização lato sensu ou estrito sensu, como mestrado e doutorado. E para que quem tem mestrado e doutorado ganhe mais do que quem só tem a graduação. E ganhe bem mais, não um pouquinho mais. Isso é fundamental, porque melhora a qualidade da educação prestada para a população. E, obviamente, o ambiente de trabalho, que deve ser um ambiente sadio, saudável. Eu já concluo, senhor presidente. Sadio, saudável. Digo isso, senhor presidente, para dizer que nós entendemos, eu entendo, e penso que é o pensamento também do deputado Zé Ricardo, do deputado Luiz Castro, de que nós precisávamos de alguns avanços, e precisamos de alguns avanços no plano. E por isso apresentamos as emendas para a garantia do Vale Alimentação, a garantia da HTP, a garantia da revisão do plano de 5 em 5 anos, o auxílio transporte e o plano de saúde. Mas nós somos responsáveis, absolutamente responsáveis. Nós lutaremos com todas as nossas forças para que as emendas sejam aprovadas no resultado final dessa votação. Mas não sendo, saberemos reconhecer os avanços que existem no plano. E votaremos para que o plano seja aprovado. Porque todos os movimentos, porque eu entendo que todos os movimentos, permitam-me usar uma figura, que todos os movimentos querem 20. Se nós conseguirmos, se o que for possível for 10, nós não vamos votar para que seja 0, só para marcar posição, para ficar bem com uma parcela e ser irresponsável com o resultado final da votação. Por fim, senhor presidente, só quero dizer que essa luta não termina agora. Essa luta tem um capítulo fundamental que começa hoje, que é o capítulo da votação do orçamento de 2014. Porque no orçamento de 2014 cabe a discussão de vincular o reajuste anual dos professores ao crescimento da receita corrente líquida do Estado. Porque de 2004 para cá, a receita corrente líquida do Estado cresceu mais de 150%. Próximo orador inscrito, deputado Chico Preto. Não acompanharam o mesmo valor. Deputado Chico Preto, Vossa Excelência tem a palavra por até 5 minutos. Obrigado.